Meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao canal Aprendizado Constante. O meu nome é João Fernandes e dando continuidade à série de 20 vídeos sobre os grandes segredos da humanidade, nós hoje vamos falar sobre o causador da crise, saúde doente. E lembramos que não esqueça de deixar o seu like, comentar se gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que elas tenham acesso a essas informações, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho de notificações. Toda segunda, quarta e sexta um vídeo novo é disponibilizado aqui nesse canal, tratando sobre transição planetária e ou geopolítica. Toda terça, quinta, sábado e domingo é um vídeo de 2 minutos com uma apresentação sobre um dos nossos livros. Nós temos mais de 180 livros publicados, a maioria deles na Amazon, em formato impresso e formato digital. Vamos ao vídeo. Como pensar que uma situação sanitária dessa proporção que nós estamos vivendo foi casual quando existe o registro de uma patente sobre esse bichinho? Como entender que o epicentro desse problema não enfrenta nenhum tipo de crise agora? Como entender que o que está sendo usado para combater esse problema surgiu tão rapidamente? Se nós temos aí doenças diversas como a AIDS, por exemplo, 40 anos que tem essa doença e não tem um para ela. E fora questões aí das denúncias diretas que nós temos recebido de fora do país e daqui também, de pessoas que foram enganadas com essa proposta equivocada e que provavelmente um problema latente foi acelerado e causou internação ou, infelizmente, causou óbito. Como fazer com que as pessoas compreendam que existe mais política e mídia com relação a isso do que propriamente uma questão sanitária? Como mudar o pensamento dessas pessoas? Não tem como mudar. Não tem como mudar. Mas o que fazer para solucionar essa questão? Qual a solução que a sociedade pode dar para esse problema se boa parte dessa sociedade faz a opção de ser uma cobaia? Quantas questões ocultas, mal explicadas, estão por trás de todo esse processo? Por que do impedimento de usar o CPF das pessoas que passam para o outro lado nas certidões? Será que tem uma estatística sendo usada aí com pessoas que não existem? E por isso se criou tanto embaraço para o uso do CPF?
para compor uma estatística gigante e que não corresponde à verdade, porque todos os outros motivos de óbito subitamente desapareceram da sociedade. Sem explicação, todo ano, que era um inferno, sobre dengue para lá, dengue para cá, chikungunya, isso, aquilo, não se ouve mais falar nisso. E outros problemas de doenças diversas que ocupavam o noticiário sumiram, desapareceram, deixaram de existir. Como isso aconteceu assim, dessa maneira sobrenatural, em que todas as desencarnações são atribuídas a um único problema? Não tem explicação. Lembrando que é muito simples conferir o que nós estamos fazendo. Basta ver a estatística do que a gripe espanhola fez na Europa nos anos 20 do século passado. Comparar números de mortes e número de habitantes na época. Comparar hoje a mesma coisa, vai ver que a proporção não bate. Então, é uma matemática desvirtuada, estatística desvirtuada, informações desencontradas, inconsistentes, com gente apregoando aí ciência para lá e para cá, que nem sabem o que é ciência. Se perguntar para uma dessas pessoas que atribuem, que fala que porque a ciência é isso, o que é a ciência? Será que essa pessoa vai saber responder? E tem também o envolvimento de pessoas, principalmente lá da terra do Tio Sam, dentro desse contexto aí do bichinho. E a população vai se assustar de uma maneira assim, olha, nunca antes vista, quando as revelações começarem a surgir. Porque já existem relatos aos milhares de pessoas declarando que não tinha nenhum problema e que passou a ter, ou que um amigo, um parente, um vizinho, um conhecido faleceu depois desse problema. E se continua insistindo na prática disso. Não somos contrários, mas a questão é: essas pessoas estão realmente preocupadas com a sua saúde, com o seu bem-estar e da sua família? Navios de cruzeiro, com todas as pessoas que foram, teve a contaminação de quase todo mundo. Então, qual a explicação? Qual a utilidade da picadinha e do passaporte? Um papel não vai impedir de você ser contaminado por alguma coisa. Se tiver o vírus chegando, olha, tem aqui o passaporte aqui, vai embora vírus. Isso não existe. As pessoas perderam o bom senso, perderam a noção de tudo. Porque, conforme nós falamos no vídeo anterior, a mídia marreta aquela informação o tempo todo. A mídia está preocupada com a tua vida, com a vida da tua família, passar informações corretas para você. Você ainda acredita nisso? Então, essa crise que nós vivemos,
ela tem um aspecto mais assustador do que os escritos lá no livro Apocalipse. Porque somado a tudo isso, tem aquelas práticas rituais lá, que estão sendo julgadas lá na terra do Tio Sam. Tem o uso daquela substância extraída do sangue. Tem os casos de abuso de pequenos. Tudo isso aí está ligado a essa questão sanitária que nós estamos vivendo desde 2020. Como a própria física quântica diz, tudo está interconectado e interrelacionado. Nada está isolado, separado das outras coisas. É um jogo de interesses muito profundo que visa redução da população e imbecilização dos que ficarem por aqui. E muitos já estão dentro desse processo de imbecilização. Muitos já nem precisavam de tudo isso para ser imbecil, com coisas absurdas que propagam por aí, simplesmente porque foi cortado o caminho por onde transitava o dinheiro fácil da corrupção, da propina, dos acordos, do jeitinho brasileiro e outras coisas mais. Então, desde lá do começo, desde o ano passado, 2020, que nós falamos, já tivemos diversos vídeos censurados aqui. Não é uma questão de saúde pública. É uma questão de controle da população através da mídia vendida. Que existe a boa mídia no Brasil e nós acompanhamos e seguimos a maioria desses canais. Mas existe aquela mais antiga, com mais recurso, com maior alcance, que ainda está muito atuante aqui. Então, esse agente causador da crise, nós temos que ver que ele tem um lado também positivo, que isso está sendo usado também pelas forças do bem para separar joio e trigo. As pessoas estão se revelando, se mostrando. Quem tinha uma facilidade muito grande de enganar as pessoas com um perfil de pessoa séria, com biografias, etc., está se revelando o avesso daquilo. Mas, infelizmente, nem todas as pessoas se dão conta disso. E nós não temos a intenção de convencer a ninguém. O nosso trabalho com esse canal é comentar sobre questões de transição planetária e geopolítica para aqueles que buscam esse tipo de informação. Nós não pegamos ninguém no laço e trazemos para cá. Nós compartilhamos os nossos vídeos pelas mídias sociais. Quem gosta do tema vê os nossos vídeos, se inscreve no nosso canal. Quem não gosta, dá dislike ou simplesmente não vê.
Não temos a pretensão de ser absoluto e falar que eu sei tudo, que eu falo. Não é assim. Nosso conhecimento, na verdade, sobre as coisas é mínimo, porque o nosso grau de evolução não é tão grande assim para que a pessoa seja arrogante e fale, mas eu posso ficar 10 horas falando sobre isso, tal. Se pode, por que não faz 10 vídeos de 1 hora e fala sobre isso? Ou faz um vídeo de 10 horas falando sobre isso? Então tem muita... É um momento que nós vivemos de muita confusão, de extrema confusão, de choque de uma realidade antiga com a realidade do mundo novo. E sacode com tudo, mexe com todo mundo, tira todo mundo da sua zona de conforto. Quantos, graças a Deus, já despertaram? Mas o número dos que ainda estão na ilusão da tridimensionalidade não é pequeno, é grande. E se para as pessoas que já estão despertas, as informações que estão chegando aí são estarrecedoras, imagina para quem está dormindo em berço esplêndido, achando que o berço ainda é esplêndido. Ele será. Ainda não é. Portanto, meus amigos, nós vemos que a mídia, não a convencional, mas a alternativa, cumpre um papel muito importante. Como nós estaríamos se dependêssemos exclusivamente da mídia tradicional? Todo mundo teria, sem saber, o risco a que está se submetendo, e conforme o vídeo do professor Ergon, a MedBed vai ser usada naqueles que não se submeteram, porque quem se submeteu foi porque quis. E quando você usa o livre-arbítrio de uma maneira equivocada, retorna o bem que eu faço para mim e para o próximo, retorna o mal que eu faço para mim e para o próximo, retorna. Tudo dá um giro e retorna para a fonte. Se eu quis me submeter a uma coisa, consciente ou não que estou errado, consciente ou não que não é obrigatório, eu tenho que responder por aquilo ali, perante a minha consciência. Então, os casos graves vão ser analisados. E quem não se submeteu a essa experiência é que vai fazer parte dos primeiros grupos que vão usar as MedBed. Existe confirmação de que já está sendo preparado locais aqui no Brasil, de quartéis, para a chegada desses equipamentos. E tem mais informações, mais coisas que nós preferimos nem comentar aqui por causa da censura, e que muitas pessoas ainda não vão entender, mesmo aqueles que já despertaram. Então, certas coisas não estamos preocupados em dar uma notícia fabulosa aqui que atrai a atenção de... Não, nós estamos preocupados em falar o pouco que nós sabemos e o pouco que cada um consegue suportar. Não estou preocupado em falar
notícia que dê destaque, que venham milhões de pessoas para o canal. Não, a minha preocupação é com a verdade. Então, meus amigos e minhas amigas, nós esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse é o 19º, falta mais um vídeo para completar a série de 20 sobre os grandes segredos da humanidade. Esperamos que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, comentar se gostou, compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações. Toda segunda, quarta e sexta, um vídeo novo sobre transição planetária e ou geopolítica é disponibilizado aqui. Toda terça, quinta, sábado e domingo é um vídeo curto de 1 a 2 minutos apresentando alguns comentários sobre os nossos mais de 180 livros publicados, a maioria deles pela Amazon, formato impresso e digital. Agora, nessa época natalina, dê um livro de presente para o seu amigo, seu familiar, seu colega de trabalho, analisando essas questões que nós estamos vivenciando e as benesses do futuro. Nós agradecemos muito por vocês estarem nos acompanhando. Muito obrigado. Fiquem com Deus.